Teologia Aprenda Mais, né? Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, né? Temos muitos vídeos gravados sobre bibliologia, teologia sistemática, apologética, seitas e heresia. Falo sobre depressão à luz da ciência, à luz da Bíblia, né? Falo também acerca de curiosidades bíblicas, né? Quem foi a mulher de Caim? Teve incesto, né? A questão dos anjos, era antes que coabitaram a descendência iníqua de Caim, com a descendência piedosa de Sete, né? Então tem várias curiosidades bíblicas, 1, 2 e 3 nas minhas playlists. E você pode também acessar também sobre a história da doutrina da Trindade. Também temos vídeos gravados sobre todos os livros, né, do Antigo Testamento, começando de Gênesis, né, o Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos do Antigo Testamento, onde a gente fala de autoria, conteúdos, toda a estrutura também de sermãos que os livros tiveram. Também falamos também do Novo Testamento, começando de Mateus, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho joaninos, né? A questão também do livro de Atos e História, a questão das cartas apostólicas, começando as 13 cartas paulinas, as cartas gerais, e terminando com o livro de Apocalipse. Então está toda aí na minha playlist, para que você possa acessar e ter, degustar, né, do bom da teologia, e também uma provocação para que você possa estudar mais e mais acerca desse Deus bondoso. Hoje eu quero gravar sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, dentro da série dos vídeos aqui voltado para a disciplina, as unidades de teologia sistemática, ok? Então vamos dar uma definição bem precisa aqui, de forma sucinta, né? Porque é muito grande, explica que a gente fosse pegar, daria um bom tempo, mas aqui só mais uma provocação, né? A grosso modo, o vocábulo pneumatologia, segundo os seus aspectos etimológicos, é composto por duas palavras gregas, pneuma, significa espírito, e logia, né? Logia, estudo ou tratado. Portanto, pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo, o que ele faz e os dons que ele concede. A pneumatologia é muito importante para conhecermos a pessoa do Espírito Santo conforme relatos bíblicos. Também pode contribuir para um melhor relacionamento com ele, né? Pois permite compreender a sua essência divina, espiritual, e evitando o equívoco de interpretações que poderão nos levar a pecados mortais perante Deus. Assim vamos analisar quem é ele, quem é o Espírito Santo. Quem é ele? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras em Gênesis 1:1. E daí em diante sua presença é proeminente em ambos os testamentos, né? O vocábulo que dá sentido ao seu nome é o grego pneuma, vindo da raiz hebraica ruach. Ambos os termos, quando aplicado para dar significação divina, é sem igual, denota o infinito Espírito de Deus. Outra questão, ele é Deus? A natureza e os atributos do Espírito Santo caracterizam como o Espírito eterno, não tendo princípio nem fim de existência, Hebreus 9:14. Uma vez que o Espírito Santo tem a mesma natureza de Deus, o tempo não se aplica a ele, já que existe por si mesmo, ele é um ser vivo dotado de personalidade. Olha lá, que tem uns grupos sectários que negam a personalidade do Espírito Santo, dizendo que ele é uma força ativa. Você pode estar analisando esse heresia que eu dou a resposta de quem é. Não sendo uma mera influência ou a emanação de Deus, pelo contrário, o Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte da Santíssima Trindade. Vamos analisar mais um pouco. A sua natureza é espiritual. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é espírito por natureza, ou seja, tal qual ele é, tanto o seu ser como o seu caráter, assim são também o Pai e o Filho. Iguais em aspecto, poder e glória, o fato do Espírito Santo ser Deus fica provado não somente por identificação com o Pai e o Filho, nas fórmulas do batismo e da bênção apostólica, mas também pelos atributos divinos que possui. Em outros aspectos, o Espírito Santo é co-participante dos atos de Deus, especialmente pela sua maneira tríplice, né, de agir, como por exemplo, na bênção das tribos, números 6, 24 e 26, na bênção apostólica, né, 2 Coríntios 13, no perdão, Daniel 9 e 19, no louvor, Isaías 6 e 3, no batismo, né, na forma batismal, Mateus 28 e 19, e nos dons espirituais, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 6. Na unidade da fé, Efésios 4 e 4. E assim tem uns textos para nós entendermos a natureza divina do Espírito Santo. Os atributos naturais do Espírito Santo, lembra daqueles atributos incomunicáveis, naturais, absolutos, que somente Deus tem em essência, né? Essas qualificações fazem de Deus o que realmente Ele é.
o ser supremo por excelência. Então ele é eterno, Hebreus 9,14, é imutável, né? Malaquias 3:6, Hebreus 1:11. Ele é onisciente, 1 Coríntios 2:3-37. Ele é onipotente, 1:37, onipresente, Salmo 139, 7 e 10. A personalidade do Espírito Santo, né? É difícil definir personalidade quando é atribuída a Deus. Deus não pode ser aquilatado pelos padrões humanos. Pode dizer que a personalidade existe quando se encontra em uma única combinação, inteligência, emoção. Ele tem inteligência, Coríntios, 1 Coríntios 2, 10 e 1. Emoção, Efésios 4 e 30. Vontade, 12 e 11 de 1 Coríntios. Ou ainda, autoconsciência, Romanos 8 e 27. Autodeterminação, Hebreus, Atos 8 e 19. O Espírito Santo possui os atributos, propriedades, qualidades, personalidade. Então, se pode atribuir a esse ser personalidade, um espírito com personalidade. Outra questão que a gente pode falar, sua personalidade é indiscutível. Ao analisar suas obras, pois ele ensina, João 14 e 26, ele guia, Romanos 8 e 14, ele comissiona, Atos 13 e 14, a questão do grupo missionário, apartai Barnabé e Saulo. Ele dá ordem aos homens, né? Atos 8 e 29, ele intercede por nós, com gemido inexprimível, Romanos 8 e 26, ele fala, João capítulo 15 e 26, 2 Pedro 1 e 21, está aí. As obras do Espírito Santo, obra essa que somente Deus pode realizar. Quais são essas obras? Na criação, ele estava lá pairando, chocando, dando vida à criação. Gênesis 1 e 1, ou Gênesis 1 e 27, no homem. O Espírito Santo deu vida, ordem, beleza e preservação na criação. Ele regenera, João 3 e 5. Ele produz um novo nascimento. Na santificação, o Espírito Santo, Romanos 5, 15 e 16. Ele direciona, na ressurreição 1 e 14. Ele é executivo. As obras do Espírito Santo, obra essa que somente Deus pode realizar. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nomes que descrevem relação com Deus, Espírito de Deus, que ele se relaciona com o Pai. 1 Coríntios 3,16, João 4, 6. O Espírito Santo executivo da divindade, Espírito de Cristo, que ele se relaciona com Cristo. Romanos 8 e 26. Outra questão, por que ele foi enviado em nome de Cristo? Né? Claro, Espírito do Senhor revela o senhorio do Todo-Poderoso. Nós temos símbolos também que se aplicam ao Espírito Santo de Deus. Fala da diversidade de operações do Espírito Santo. Pomba, né? João 1 e 32, azeite, Lucas 4 e 18, fogo, Mateus 3 e 11, Lucas 3 e 16, vento, Atos 2 e 2, água 7 e 38 e 39 de João, selo, Efésios 1 e 13, Coríntios 1 e 22. Segundo, em relação a Cristo, concebido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo concebeu. Lucas 1 e 35, ungido com o Espírito Santo, quem ungiu ele com o Espírito Santo? Jesus foi o próprio Espírito Santo em Atos 10 e 38. Chega o Espírito Santo em relação a Cristo, tá? Guiado pelo poder do Espírito Santo. Lucas 4. Em relação a Cristo, realizou seu ministério no poder do Espírito Santo. Lucas 4 e 1. O Espírito Santo ressuscitou pelo poder, né? Ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8 e 17. Quem ressuscitou Jesus foi a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Analise a sua Bíblia na carta de Paulo, Romanos 8 e 11. Durante o período pré-Pentecoste, o mover do Espírito Santo era seletivo e esporádico. Descia sobre alguns homens com a finalidade de inspirá-lo para algum serviço especial, deixando-os quando essa tarefa tinha fim. No Antigo Testamento, a manifestação foi esporádica, lá no período pré-Pentecoste do Antigo Testamento. Ele vinha sobre pessoas para ser profeta, para ser sacerdote, para ser reis, pessoas para ser usado de uma maneira excepcional, mas quando acabar aquele tempo, né, ele deixava. Agora, no período pós-Pentecoste, esse período que se estende do dia de Pentecoste até os nossos dias pode ser legitimamente ser chamado de dispensação do Espírito Santo. Após o dia de Pentecoste, por meio do Espírito Santo, Deus veio para habitar nos homens. Ele veio para permanecer. O dia de Pentecoste marcou o arraiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para habitar na igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitar pelo Espírito Santo de Deus. É tão indestrutível como o trono de Deus. Sua habitação na vida do homem depois do Pentecoste é diferente porque agora é permanente. E privilégio apenas dos verdadeiros crentes. Abra sua Bíblia e vê em João capítulo 14, versículo 17, sobre a questão da permanência do Espírito Santo.
O que é o batismo no Espírito Santo? É o revestimento que nos concede poder não apenas sobre o pecado, mas também para testemunhar de Cristo. O sinal que evidencia o batismo no Espírito Santo é o falar noutras línguas ou novas línguas, que é a questão da glossolalia, né? Que é a evidência física, como ocorreu no dia de Pentecostes, Atos 2 e 4, Atos 10 e 46 e Atos 19 e 6. Dons do Espírito Santo, a função dos dons espirituais que o crente recebe no ato do batismo ou depois deste, é dotar a igreja de poderes sobrenaturais para que ela seja edificada e cumpra a sua missão de forma eficaz. São classificados segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. Nós temos a classificação dos dons chamados dons de revelação ou dons do saber. Nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento dos espíritos. A palavra da sabedoria está naquele contexto, aquela ocorrência de Salomão, quando chega aquelas duas mulheres, né? Esse filho é meu, não, esse que é meu. Salomão pegou uma espada e deixou dividir para as duas. Então foi um ato de sabedoria e viu que aquela mulher falou, não, então pode deixar com a outra, era a verdadeira mãe. A questão também do dom, da ciência, do conhecimento, também a gente pode ver na questão do profeta Aías, quando a mulher de Jeroboão foi lá disfarçada, o profeta estava velho e cego, mas quando ela pisou na sua calçada, ele falou, por que te disfarça, mulher de Jeroboão? Então a manifestação do dom ali foi o dom, a palavra dor, conhecimento. Ele tem um conhecimento sobrenatural. Dom de inspiração, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias, né? Nós temos os dons de poder, operação de milagre, dom de cura e fé. Operação de milagre está no plural, dom de cura também está no plural e fé está aqui como a manifestação desses dons, né? O fruto do Espírito é gerado em nós para termos um caráter, fala de caráter semelhante ao de Cristo, cheio do Espírito Santo e andar no Espírito ou ser controlado por ele. O fruto do Espírito possui 9 aspectos ou virtudes que identificam o relacionamento do crente com Deus, com outros e com sua própria maturidade. São eles amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. É uma fala de John Wesley. As obras do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, constrangendo a receber a Cristo Jesus como Salvador e Redentor. João 16 e 8. A santificação do crente é a principal obra do Espírito Santo, que nesse processo, né, o Espírito Santo habita no crente, o Espírito Santo reveste o crente para o trabalho missionário. O Espírito Santo derrama o amor em nossos corações, Romanos 5,5, o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo enche-nos de alegria. Então, para fecharmos a questão da pneumatologia, vamos colocar pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12:31. É o pecado de atribuir a Satanás a obra efetuada por Cristo pelo Espírito Santo. Somente Deus pode fazer. Foi um tipo de calúnia que os fariseus falaram naquela época. A obra de atribuir a Satanás a obra que é de direito a Jesus e ao Espírito Santo. Temos a questão do pecado de resistência contra o Espírito Santo, de resistir, como a questão da pregação de Estevão, os homens duros de coração resistiu ao Espírito Santo, Atos 7:51. Entristeceu o Espírito Santo, Efésios 4:30. Aqui nós terminamos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que fala sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando se fala de Trindade, acesse meus vídeos na playlist sobre a história da doutrina da Trindade, da doutrina da Triunidade de Deus, que lá eu falo novamente sobre as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas, né, e uma só divindade. Shalom, até a próxima.